Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Por que as pessoas não conseguem compreender as Escrituras? Você sabia que por esse motivo muitas seitas foram criadas? Pois cada fundador de supostas igrejas entende a Bíblia à sua maneira, criando doutrinas que não provêm de Deus. Isso Jesus chamou muitas vezes de tradições de homens. Enquanto Jesus pregava o reino de Deus, ele dizia: acautelai-vos que ninguém vos engane. E o que nós mais vemos hoje são pessoas sendo enganadas por não buscarem entendimento. Naquela época, os primeiros cristãos não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje, sendo um livro só. Eles ensinavam verbalmente. E hoje, o que as pessoas não entendem é que as Escrituras foram criadas dentro de um contexto, dentro de uma cultura, dentro de costumes para nós desconhecidos, com línguas diferentes, com geografia diferente. As Escrituras foram produzidas em meio à perseguição, à tribulação que passavam os primeiros cristãos por abraçarem o cristianismo no mundo inteiramente judaico, cujos líderes tinham apoio dos governadores romanos, que subjugavam Israel. Roma não escravizou Israel, mas os fazia seguir as suas regras e colocavam sobre o povo cobrança de pesados impostos. Tinham seus costumes, suas festas, alimentação, vestimentas, que se diferenciavam do resto do mundo. A linguagem já não era mais somente o hebraico, mas também o aramaico, o grego e o latim. Muito do que lemos no Novo Testamento foi falado aos apóstolos, para que eles os escrevessem para as futuras gerações. Mas multidões que os seguiam também ouviam esses ensinamentos. Jesus instruía os apóstolos tudo o necessário para começar o reino de Deus aqui na terra, a igreja. E eles mesmos não entenderam, pensando que Cristo veio tomar o reino de Israel das mãos dos romanos. Eles só foram entender quando veio sobre eles o Espírito de Deus, o qual Jesus anunciou que os guiaria e os lembraria de tudo o que Cristo ensinou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O erro que muitos cometem hoje ao ler o Novo Testamento é pensar que tudo se aplica a nós e que temos que seguir isso rigorosamente, quando muitas vezes Jesus estava ensinando apenas aos apóstolos como proceder nesse início do novo reino, a igreja. O que nós temos que seguir é os mandamentos, as leis de Cristo, que Cristo nos deixou, ensinadas pelos apóstolos, conhecida como a doutrina dos apóstolos. Muitos erram também ao usar versículos isolados para ensinar aquilo que a Bíblia não diz. Como disse antes, a Bíblia foi escrita num contexto, do início ao fim, e não em partes isoladas. Podemos sim usar um versículo para ensinar algo, mas tem que ser dentro desse contexto. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11, quando João Batista diz: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitos tomam esse versículo isolado do contexto e ensinam que Jesus batizaria com o Espírito Santo e poder. Nós vemos músicas hoje de cantores gospel famosos cantando: batiza-me com teu fogo, quero ser batizado com teu fogo. Até mesmo pastores fazendo atos de batismo no fogo do Espírito Santo, nas igrejas. Quando, na verdade, o próprio João Batista explica o que é esse fogo que muitos podem ser batizados no versículo seguinte. João fala que aquele que é mais poderoso do que ele tem em sua mão a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. João explica em uma pequena parábola, mas que aqueles que o ouviam entendiam muito bem o contexto do que ele dizia, pois viviam muito isso naqueles dias.
a separação do grão do trigo daquilo que não prestava. Ele diz que Jesus teria o poder da salvação com o Espírito Santo, ou de condenar ao fogo que nunca se apagará, ou seja, ao inferno. Jesus fala exatamente a mesma coisa na parábola do joio, mas ele explicou a sua parábola. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Agora vamos ler em contraste com o que João Batista disse em Mateus capítulo 3. O campo, ou a eira, é o mundo. A boa semente, ou o trigo, são os filhos do reino. O joio, ou a palha, são os filhos do maligno. Assim como o joio, ou a palha, é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. O joio ou a palha serão lançados no fogo que nunca se apagará. Fico triste ao ver pessoas cantando a toda voz: quero ser batizado no seu fogo. Estão pedindo a Jesus para irem ao inferno. Fico triste ao ver pessoas defendendo uma determinada denominação como única certa, sendo que Jesus trouxe uma única doutrina. Veja só, muitas pessoas amam assistir futebol, amam ver suas seleções na Copa, seja da religião que for, mas poucos percebem algo. Todas as seleções são afiliadas à FIFA. A FIFA tem o seu livro de regras, e todas as seleções devem jogar seguindo as mesmas regras. Dessa maneira, o Brasil, que fala português, pode jogar com a China, que fala chinês, e dentro de campo todos seguem as mesmas regras, ouvindo o apito do juiz. Aí eu te pergunto, por que todas as religiões que usam o mesmo livro de regras não conseguem jogar juntas? Cada denominação está numa página diferente, quando deveriam estar na mesma página, enquanto usam a mesma escritura. Todos que se dizem cristãos deveriam saber pelo menos o mínimo das línguas da Bíblia, da geografia, da cultura e dos costumes, para assim poder entender com a mesma mentalidade dos primeiros cristãos tudo o que está escrito neste livro. Paulo já dizia: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis. Paulo diz que seguir a Cristo é simples, muito simples. O homem é que complica. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.